Então, o AGF foi um trabalho que eu desenvolvi, um trabalho que virou uma tese de mestrado. Inicialmente foi desenvolvido para suprir uma necessidade, e ela foi desenvolvida antes de eu começar a fazer os meus projetos Seis Sigma, e depois comecei a enxergar que isto pode auxiliar e pode ser trabalhado dentro do próprio DMAIC. Vocês têm um endereço aí no material de vocês também, o endereço eletrônico onde tem o trabalho completo da tese, para aqueles que tenham interesse. A tese é o material completo, onde tudo tem que ser provado e comprovado, mas para quem precisar ou quiser usar ou conhecer mais a fundo esta metodologia, tem o trabalho completo neste endereço eletrônico que é na biblioteca digital da Unicamp. E vocês conseguem baixar o trabalho inteiro. E qualquer dúvida, fico à disposição de vocês. Desenvolvi o AGF, que é uma derivação ou uma variante do próprio QFD. Então tem a ideia central do QFD de fazer aqueles tombos, aqueles desdobramentos das matrizes. Só que o foco aqui era saber de aonde falhas poderiam ser geradas. Se poderiam ser no projeto do produto, no processo ou na produção. E é um trabalho que trouxe resultados aí em uma série de aplicações que foram feitas e que pode ser útil quando linkado aí com o próprio DMAIC. Então vamos ver como é que ele funciona. A ideia é associar informações sobre falhas. Então no QFD a gente parte de necessidades do cliente. Aqui a ideia foi partir de falhas, ou seja, aquilo que o cliente não quer. Então a ideia inicial, a ideia central é associar informações sobre falhas ocorridas em produtos, associar com dados de projeto, processo e produção física, com o objetivo de se obter um direcionamento mais eficaz de ações para a melhoria da qualidade, quer dizer, onde devemos atuar, no produto, no projeto do produto, no processo ou na produção. O AGF ele vem ajudar muito a esta visão, quer dizer, o que no projeto pode contribuir para a falha, o que no processo pode contribuir para a falha e o que na produção ou no físico da produção pode contribuir para a falha. Esse trabalho, depois de uma série de utilizações, ele foi disponibilizado no QFD Institute da Alemanha e está lá para o pessoal, para os associados poderem compartilhar também este trabalho, que é uma derivação de uma utilização dos princípios básicos do QFD do ACAL. Então vamos ver as diferenças. No QFD, se fôssemos fazer um resumo, teríamos um quadro desse tipo. Nós vamos entrar com as necessidades dos clientes, aquilo que o cliente quer, exigências dos clientes, que depois vão ser transformados em atributos de produto, que vão ser transformados em especificações de projeto, que vão ser transformados em dados de processo, que vão ser transformados em dados de fabricação. E como resultado, nós temos um produto que vai ter incorporado as necessidades dos clientes, ou seja, um produto desenvolvido em menos tempo, com melhor qualidade e totalmente focado na necessidade do cliente. A ideia do AGF, a ideia foi fazer um QFD um pouco ao contrário, um pouco invertido. A entrada do AGF, ao invés de ser aquilo que o cliente quer, é aquilo que o cliente não quer, ou seja, as reclamações dos clientes. Depois, em cima das reclamações dos clientes, associar especificações de projeto que podem ter influências com aquelas reclamações, desdobrar em dados de processos que podem influenciar aquelas falhas, que podem gerar aquelas falhas, por isso análise de geradores de falhas, e linkar com dados e controles de fabricação do nosso chão de fábrica. Como resultado, temos um direcionamento mais eficaz e correto de ações e alterações que devem ser feitas no projeto ou no processo, que podem evitar que falhas vão acontecendo. Então, nós vamos caminhando para uma melhoria da qualidade do nosso produto com base neste
raciocínio. Quando eu comecei a montar este modelo, a base eram as reclamações dos clientes, que era a entrada aqui para essas matrizes, mas também somei aí a elas as informações de problemas internos, como refúgio, retrabalho, e também dos FEMEIAs, e também os potenciais de falhas vindos dos FEMEIAs. Com base nesses inputs, nessas entradas, tínhamos a informação aí do que seriam as não conformidades referentes àquele produto, ou àquela família de produto. Depois entraria no desdobramento, semelhante ao QFD, mas de uma forma um pouco invertida, esse desdobramento do AGF, onde a ideia é analisar o que no projeto pode ser melhorado para que não tenhamos estas falhas, ou não tenhamos esse potencial de falhas, o que no processo deve ser alterado para não termos essas falhas, e o que na produção, nos controles da produção, podemos fazer para minimizar toda esta ocorrência destas falhas. Ou seja, fazer uma análise de qual a contribuição do projeto, processo e do físico da produção em relação àquelas falhas, para daí tomar a decisão mais correta. Algumas alterações em relação ao QFD. Fase 1, a fase do projeto. Entramos com as relações, essa relação, então foram alimentados como linhas desta matriz fase 1, relação de defeitos, que eram aquelas que tinham sido listadas ali anteriormente. Isto eram as linhas da matriz fase 1. Depois, como colunas, começamos a pensar ou a associar especificações técnicas do produto, então seria a ideia do foco no projeto do produto, quais especificações técnicas do produto que teriam relação com estes defeitos. Para a fase 2, a fase do processo, de análise do processo, o que foi feito? O que era coluna na fase 1, que eram essas especificações técnicas, passaram a ser linhas nesta fase 2, mas também, para não perder as informações, mantive estas relações de defeitos. Então, em relação ao QFD tradicional, aqui já tinha uma diferença, né? Então, aqui, a ideia na fase 2, eu levei todas as linhas da fase 1 e mais as colunas da fase 1 que se mostraram relevantes com aquele sistema de pontuação. O sistema de pontuação foi um pouquinho alterado também, mas o raciocínio central era o mesmo. Então, para a matriz fase 2, planejamento do processo, foram alimentadas como linhas da matriz fase 2, as mesmas linhas da fase 1 e mais as colunas da fase 1 mais relevantes, de pontuação maior. E aí, com base nessas entradas ou nessas linhas, foram associadas para a formação das colunas recursos disponíveis ou parâmetros de processo. Então, o que no processo poderia influenciar aquela relação de defeitos e mais aquelas especificações técnicas. Foi feita a mesma tratativa que se faz no QFD, análise de interrelações, correlações, pontuação, enfim, foram priorizadas as colunas. E para a fase 3, que foi a fase da produção, do físico da produção, aí sim, o que era coluna na fase 2 foi transformado em linhas, aquelas colunas de maior peso, de maior valor, de maior contribuição, foram transformadas em linhas na matriz fase 3. Aqueles recursos disponíveis ou parâmetros de processo passaram a ser colunas. Aqueles recursos disponíveis ou parâmetros de processo que eram colunas na fase 2 passaram a ser as linhas da fase 3. E aí,
elas foram associadas a métodos e operações de produção. Então, com base nestas linhas, que vieram das colunas da fase anterior, foram associadas, foram desdobradas nas colunas quanto a métodos ou operações de produção que teriam relação com estes parâmetros e recursos que foram alimentados como linhas. A fase 4, ela foi feita só para deixar mais claro quais eram estas necessidades, o que deveríamos fazer. Então a fase 4, que foi chamada a fase de definição das ações. Aí pegamos as colunas da fase 3, onde tinham esses métodos ou as operações de fabricação que tinham relação direta com estes parâmetros e recursos disponíveis. E aí começamos a fazer uma discussão, um desdobramento, onde as colunas da fase 4 traziam quais eram esses melhores métodos a serem aplicados para resolver ou para evitar esses problemas. Então, alguma coisa em termos de controle estatístico de processo, CEP, controles de parâmetros, os dispositivos à prova de erros, POC-OCs, alguma coisa, algum recurso como exame 100% ao invés de amostral, definições de algumas instruções de trabalho e assim por diante. Então essa foi a estrutura que foi pensada neste trabalho, que foi batizado de AGF, Análise de Geradores de Falha. Ou seja, o que estamos fazendo com isto? Estamos usando um conceito próximo do QFD para entender aonde falhas podem ser geradas. Isto nasceu de uma situação atípica, bem caótica. Para aqueles que tiverem a oportunidade de ler a tese lá, contam detalhes sobre isso, mas estávamos numa situação caótica, onde as falhas de uma hora para outra começaram a acontecer de forma descontrolada, o volume de falhas aumentando muito e não tínhamos tempo nem recurso para dominá-las. E aí, quando conseguimos estruturar com a AGF, aí começamos a ter um entendimento melhor de tudo isso e a coisa começou a ser controlada e chegamos até a zerar várias falhas aí que estavam ocorrendo. Aqui de uma forma esquemática as matrizes, então a fase 1, planejamento do produto, como entrada da matriz, como linhas, reclamações dos clientes ou os defeitos detectados internamente. E aí fazíamos as interrelações com informações do produto que podem ou que poderiam ter relação com esses defeitos reclamados ou detectados. Depois tinha uma parte aí também de um equivalente ao benchmark da fase 1, um comparativo de uma situação atual em relação ao que precisaríamos oferecer para o cliente. Tinha também a parte de correlações lá no telhado, que contribuíram para ponderar melhor o peso de cada coluna. Depois passamos para a matriz fase 2, planejamento do processo. Para esta matriz fase 2, para a formação desta matriz, foram alimentados os defeitos reclamados e detectados, que eram as mesmas linhas da fase 1, mais as informações do produto da fase 1, ou seja, as colunas que saíram aqui da fase 1 e que se mostraram com maior pontuação, maior peso, maior ponderação, aquelas de maior contribuição. Então aqui, diferente do QFD original do ACAL, foram somadas linhas e colunas da matriz fase 1, lembrando, as colunas que vieram para cá foram filtradas, só aquelas de maior peso. E aí, com base nessas entradas ou nessas linhas, foram desdobradas informações relativas ao processo. Então, informações do processo que podem ou poderiam, na época, ter relação com os defeitos reclamados ou detectados e com aquelas informações de produto também. Então, isto foi acrescentado, isto foi somado. E aí foram definidas as novas colunas da fase 2. No telhado, a mesma análise das correlações. O benchmark também foi feito nesta fase, já que entraram linhas
diferentes da anterior. E aí passamos para a fase 3. Para a fase 3, sim, aí só começamos a trabalhar com as colunas geradas desta matriz, essas colunas, as colunas de maior pontuação desta fase 2 é que foram para a fase 3. Então, aquelas colunas de maior pontuação que vieram da fase 2 vieram para a fase 3, que é a fase de planejamento da produção. Dessas colunas foram desdobradas ou foram associadas ferramentas que podem auxiliar a evitar os defeitos na produção. Então aqui foi feita uma associação daquelas informações que vieram da matriz fase 2 com estas ferramentas que poderiam ser aplicadas na produção, no chão de fábrica, no sentido de evitar ocorrências de falhas. Aí foi feita a mesma ponderação, mesma pontuação aqui para se ver o que era mais relevante. E aqui, na prática, estas colunas foram repassadas para a fase 4. A fase 4 foi só uma fase para deixar mais claro quais seriam essas ferramentas que podem ser aplicadas. E aí se fez uma associação mais direta dessas ações que poderiam evitar esses defeitos da produção. Então a ideia aqui é um QFD um pouco invertido, ou seja, ao invés de a gente partir das necessidades do cliente, a gente parte das falhas que temos conhecimento. Então isso pode ser muito útil no nosso dia a dia e também dentro aqui das análises do Seis Sigma. Então foi feito todo um levantamento desses defeitos e potenciais de falhas. Foi feita, como tinham muitas informações, os volumes dos defeitos estavam crescendo violentamente. Então foi feita aquela matriz fase 0 no sentido de filtrar estas informações para a gente dar foco realmente aos defeitos de maior relevância, de maior importância, tanto para o cliente quanto para a funcionalidade do produto. Para vocês terem uma ideia, nesse trabalho nós tínhamos 120 tipos de falha e aí fizemos uma filtragem e isso caiu para algo em torno de 80 modos de falha para alimentar a matriz fase 1. Aqui ilustrando um pouco a matriz fase 0, com aquela avaliação, com aquele foi definido o ponto de corte, né, para priorização, quer dizer, a partir de qual valor iríamos alimentar a matriz fase 1, com as suas devidas pontuações e adaptações em relação à pontuação do QFD. Aqui foi linkado também para chegar a esta pontuação com os valores de ocorrência dos FEMEAs, mais ocorrência ou menos ocorrência, que estavam linkados com os CPKs das capabilidades, para daí gerar a pontuação do AGF. E assim foram trabalhadas essas fases do AGF, do análise de geradores de falha. Então aqui um exemplo da fase 1, planejamento do produto. Motor em curto-circuito, era um tipo de falha. Esta falha tem uma importância para o cliente ou funcional fim de escala, importância 5. E qual é o desdobramento, ou seja, quais os requisitos do produto que podem gerar esta falha? Por isso, análise de geradores de falha. Quais os requisitos do produto que tem relação direta com esta falha? Então, por exemplo, especificação do material isolante da bobina, uma inter-relação forte, forma de fixação do material isolante de uma bobina forte, e assim por diante. E assim foi feito. Quando tinha correlação forte lá no telhado da casa da qualidade, eram somados os valores e se atingissem o ponto de corte definido, mantínhamos as colunas para a próxima fase. A fase 2, planejamento do processo, eram desdobradas informações do tipo: a forma de fixação do material isolante da bobina, que era a coluna na matriz anterior, passou a ser linha nessa matriz. Ela tem relação com o quê? Em relação ao processo. A operação de colocação ou de manuseio
do papel da bobina. Tem correlação forte. E assim por diante. Foi aplicada o mesmo padrão de pontuação, no sentido de priorizar estas colunas, para daí passar para a fase 3. Fase 3, planejamento da produção. O que deveríamos fazer na produção, ou qual a influência de alguma coisa na produção com relação a essas falhas. Então, desdobrando a colocação, o manuseio do papel da bobina, que era a coluna na matriz fase 2, para a fase 3 ela veio aqui como linha. E aí foi desdobrada em alguma prática, que aqui no caso foram redefinidas instruções de como fazer esta operação. Apertar porca do Borne X, Borne F1. Deveríamos controlar torque. O que foi feito, o que saiu desta discussão. Introduzir cartas de controle de CEP por variáveis para controle de torque. Depois, para a fase 4, foram juntadas informações que, por exemplo, em muitos pontos aparecia controlar por CEP. Então, controlar por CEP o que, quem. E aí foram desdobradas aqui para ficar mais claro, preciso pôr o CEP nessa característica, o CEP nessa característica. Então, coisas desse tipo que foram trabalhados aí no AGF. E com isso conseguimos reverter todo aquele quadro de uma situação caótica de aumento de taxa de falha e aumento dos modos de falha, inclusive aparecendo modos de falhas novos. Depois desta aplicação se conseguiu reduzir, controlar esses modos de falha, reduzir a incidência dessas falhas, e o produto passou a ter a qualidade que precisava. Lembrando que isso foi uma aplicação num produto já existente, que devido a uma transferência de plantas e outras coisas mais que aconteceram, está descrito tudo lá na minha tese, mas devido a toda essa questão que foi feita, acabou gerando uma série de perturbações para o produto. Aqui exemplos de ações que foram feitas depois dessa aplicação. Então foram definidos controles e registros de parâmetros de processo, foram acrescentadas algumas medições durante o processo que não eram feitas, cartas de controle estatístico do processo também foram colocadas a mais do que já existia, foram desenvolvidos dispositivos à prova de erro, os chamados Pokayokes ou Pokayokes, foram desenvolvidas embalagens específicas para transporte, para não danificar o produto, foi identificado também ponto potencial de falha, foram acrescentados testes, exames durante a produção, controles e registros para a liberação da produção em série também foram incrementados e foram alterados dispositivos de fixação em algumas operações de fabricação. Então aqui só para ilustrar um resumo do que o AGF foi nos levando, e com essas ações conseguimos realmente jogar esta taxa de falhas lá a níveis muito baixos. Já na época que esse trabalho foi feito, quando eu comecei a desenvolver esta tese, já tinha uma ideia do que era Six Sigma, depois comecei a trabalhar, me desenvolver, a me formar Black Belt, Master Black Belt, etc. E aí comecei a ver que o AGF ele pode ser muito útil na fase do analisar do Six Sigma, do DMAIC, no sentido de tornar mais claro quais são as causas de falhas, quando estiver muito nebulosa esta discussão, tivermos muitas dúvidas, ou até mesmo na fase do definir ou do medir, dependendo do projeto. Daria até para a gente ter a contribuição do AGF para outras fases também. Mas o forte desta metodologia do AGF é trabalhar focado na análise das causas ou desses geradores de falhas, aquelas causas que contribuem para gerar falhas que estamos tentando eliminá-las.